Olá, Oi, Vanessa. boa Boa noite. noite, boa tarde, na verdade, né? Boa tarde a todos, boa tarde, Cecília, Boa boa tarde, tarde. Célia. Bom, eu sou Vanessa Cavalieri, sou juíza aqui da Vara da Infância e Juventude, aqui da capital do Rio de Janeiro. É uma vara que tem por responsabilidade, por competência, julgar todos os casos de atos infracionais praticados, né, ou imputados a adolescentes na cidade do Rio de Janeiro. Com esse contexto todo que a gente tem vivido nas últimas semanas, né, de ataques às escolas, de ameaças de ataques às escolas, até uma certa histeria coletiva, né, muitas fake news sendo compartilhadas nos grupos de WhatsApp, as famílias muito inseguras, muito angustiadas se devem ou não mandar seus filhos para a escola, e muitos casos realmente reais que aconteceram, que chegaram à vara da infância. A gente começou, então, um trabalho aí de desenvolver um protocolo de prevenção da violência nas escolas e hoje, então, a gente tem aqui essa live com duas convidadas especialíssimas que eu vou apresentar aqui para o nosso participante da live, nosso público que está assistindo. Uma delas é a Célia Passos, né, que é uma... Vou te apresentar, Célia, como uma especialista em justiça restaurativa. Seu currículo é extenso, você é advogada, mas eu te olho dessa forma, né? Meu olhar para você é nesse lugar da justiça restaurativa. Minha professora, inclusive, e uma querida amiga e orientadora de tantas angústias que estão em torno aí da justiça restaurativa. E por esse seu lugar muito especial de alguém que olha para o mundo com esse olhar restaurativo e que tem muita coerência na sua forma de se comportar, na sua forma de se relacionar, tanto pessoal quanto profissionalmente, é que eu quis trazer você para essa live para falar sobre esse assunto. E a outra, também uma queridíssima participante, a gente quis que tivesse alguém da educação, que trabalhasse com educação. E a Cecília, então, é professora de História, mestranda em História, e é uma professora muito especial. Ela foi professora das minhas duas filhas adolescentes, e eu pude observar tanto do que veio para casa, né, dos relatos que chegaram em casa a partir do olhar de duas minhas filhas, alunas dela, de outros alunos, amigos das minhas filhas com quem elas convivem, de pais, e depois do nosso contato, né, que a gente acabou ficando muito próximas, assim, conversando muito e trocando muitas ideias, de como ela é uma professora não só vocacionada, mas comprometida com algo que vai muito além do ensinar história, né? De criar um vínculo com o aluno, de ter conexão e de fazer com que o aluno olhe para a escola como um lugar de afeto, de acolhimento, que é o que a gente está buscando através do protocolo, né? Então, assim, feita essa introdução e agradecendo a vocês terem aceito o convite para participar, eu vou fazer uma pergunta e eu queria saber do olhar de vocês sobre qual vocês acham que seria o papel do poder público na prevenção à violência nas escolas. Não sei qual das duas quiser começar. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. É, em primeiro lugar, acho que existe uma questão sobre a parceria das esferas que pensam a sociedade que está se colocando, né? Assim, a partir da situação que a gente está vivendo. Eu acho que a mídia está pensando como é que vai olhar para esses casos, o Poder Judiciário está pensando, e a escola está pensando, as famílias estão pensando. Eu entendo que o poder público tem duas funções, assim. Uma é uma função mais burocrática, no sentido de oferecer uma segurança estrito senso, né? Para os ambientes escolares, especialmente os ambientes públicos. Mas eu entendo que tem uma outra questão relacionada ao que o poder público pode fazer, que é o estímulo à escola como esse espaço democrático cada vez mais fortalecido, cada vez mais estabelecido na sociedade que a gente vive. Eu acho que, ouvindo a apresentação da Vanessa, eu fico pensando muito nas vezes que eu escuto as pessoas dizerem, é uma máxima, né? Que as pessoas dizem assim, educação quem dá são os pais, a escola dá
conteúdo, né? E eu sinto que não é sobre isso. Eu sinto que tem que ter uma aliança, uma parceria, uma escuta, um diálogo entre família e escola. Mas quem traça esse diálogo, quem cria estratégias para que esse diálogo possa acontecer é o poder público. E aqui eu acho que tem muitas estratégias que eu, como professora, poderia sugerir. Assim, eu acho que o professor, o funcionário da escola, precisa estar na escola integralmente. Precisa ter tempo de saber o nome dos seus alunos, precisa ter tempo de conhecer a forma como cada aluno escreve, de saber com quem cada aluno anda. Eu acho que a escola precisa ser um ambiente onde a gente consegue construir a democracia no pequeno. Então eu sinto que quando o poder público abandona a escola, ele abre espaço para que essas consequências de radicalização se tornem, se descontrolem, né? Eu sinto um pouco por aí, mas quero ouvir vocês. Sim, obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu acompanho muito o que a Cecília disse e remeto mesmo à nossa inspiração na restaurativa, que ela é muito focada e posicionada nos povos ancestrais, né? E diz-se que é preciso toda uma aldeia para se educar uma criança. Acredito que a gente está voltando, e é muito inspiradora essa nossa reunião hoje, porque amanhã se comemora, no dia 28 de abril, o Dia Internacional da Educação, né? A partir da Carta de Dakar, que aconteceu, né, no Encontro Mundial em 2000, e a gente pensar a educação e pensar aquelas bases e o que a gente precisa. A justiça restaurativa, ela só opera e só funciona em rede. E quando a gente fala na rede, a gente está falando não só de toda a trama escolar, ou seja, todos os atores que transitam dentro do contexto da escola, seja em que nível hierárquico esteja, como assim também as secretarias de educação, secretaria de saúde, de assistência, segurança e tudo mais. Nunca me pareceu tão importante que a gente tivesse uma interseção nessas áreas todas, para que a gente juntos possa pensar na restauração das relações positivas, né? Como Paulo Freire diz, né? A educação é um ato de amor. Então, não há condição da gente pensar numa escola que não seja dentro dessa perspectiva, né? Dessa solidariedade ativa, desse agir com o coração, né? Mais ou menos isso. Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós. Né? Eu acho também. Obrigada, Cecília, Célia, pelas respostas. Eu compartilho da mesma visão que vocês, né? A gente já havia um plano há um tempo atrás, na Vara da Infância, de iniciar um protocolo de prevenção à violência focado especificamente na prevenção de ataques, né? Eu acho que esse ano de 2023 a coisa saiu muito do controle, mas desde 2019 a gente tem tido, sempre nessa época do ano, né? No março, abril, até meados de abril, a gente tem tido casos de ou tentativas de ataque ou ataques efetuados nas escolas, tanto públicas quanto particulares. Isso propositalmente não tinha sido muito noticiado pela imprensa, porque a gente sabe que quanto mais se noticia, mais se estimula um efeito aí, né, de rastilho de pólvora, um efeito copycat, que é muito ruim. Mas o que me chamou a atenção nesses casos que eu recebi na minha vara, que infelizmente foram muitos nos últimos anos, é que há um padrão de causas, né? Os adolescentes que chegam na vara depois de praticar esse ato extremo ou planejar, e aí eu acho que quando a gente fala em prevenção, não tem importância se ele conseguiu chegar na escola com uma arma ou se ele foi interceptado pela polícia antes, né? Isso é uma questão circunstancial.
Mas é importante a gente saber o que aconteceu antes. E a gente percebe que é um padrão de causas. Há uma série de acontecimentos na vida desse adolescente, dessa adolescente, que não foram percebidos, ou se foram percebidos, foram negligenciados, né? E aí eu gosto sempre de falar que a gente vive, né, um problema sério, eu chamo de uma epidemia de invisibilidade dos adolescentes. Uma amiga minha até falou assim, acho que as crianças também. Como o meu público é de adolescentes, assim, eu vejo muito claramente que os adolescentes estão em sofrimento, adoecem, têm necessidades básicas não atendidas e eles são invisíveis e permanecem invisíveis, tanto para a escola quanto para a família e para o Estado também, né? Que a gente também tem uma questão muito séria de saúde pública, de saúde mental, né? Adoecimento mental não percebido ou ignorado. E a partir daí eu falei, bom, se a gente já sabe as causas, por que a gente não atua, então, para prevenir que essas causas continuem sendo negligenciadas até chegar no momento em que ninguém mais consegue não ver, né? No momento que esse aluno pega uma arma, uma faca, uma arma de fogo e tenta matar os colegas, ou efetivamente mata os colegas, mata um professor, todo mundo vê. E ele consegue o que ele queria, que era ser visto e ser reconhecido. Então, como a gente trazer esse reconhecimento, que é uma necessidade básica do adolescente, da criança, do adolescente, para um local positivo, para um momento anterior, né? A gente está desenvolvendo esse protocolo de segurança, já fizemos algumas reuniões. A gente também, eu gostei muito da sua fala, Cecília, quando você fala na escola como espaço democrático, né? O judiciário, pela sua essência, né, por ser um poder do Estado, ele tem uma atuação muito vertical, muito hierarquizada, mas na infância a gente procura ter uma atuação muito horizontal e muito democrática, porque ainda mais quando a gente fala de práticas restaurativas, a gente não acredita em uma construção que não seja coletiva e em que não sejam protagonistas os protagonistas do problema, da questão do conflito, né? O judiciário vai agir aí como um mero coadjuvante articulador aí dos encontros e da política pública necessária. E a gente tem feito isso. Então a gente já teve reuniões, a gente vai ter agora uma reunião, inclusive que a Célia vai participar, para articular junto com a Justiça Restaurativa as práticas restaurativas das escolas. O Tribunal de Justiça fez uma formação recente de 24, né, Célia, facilitadores de justiça restaurativa. Eles agora vão fazer a parte prática nas escolas que vão receber um projeto piloto de prevenção da violência. E a gente tem umas reuniões agendadas também com a Secretaria de Educação, tanto estadual quanto municipal, e com a saúde mental, né? Então, os CAPCIs, a coordenação da saúde mental no município, saúde mental dos adolescentes também estão participando, porque a gente acredita nessa construção coletiva. E eu achei muito interessante também, eu queria trazer isso aqui, quando a gente fala da escola nesse lugar de pertencimento. Outro dia, numa reunião com o subsecretário de Educação, eu falei para ele, olha, quando a gente conseguir implementar o protocolo e tornar a escola um lugar acolhedor, que a escola volte a ser um local de pertencimento, a gente vai diminuir o número de adolescentes trabalhando no tráfico, porque eles vão evadir menos na escola. E aí tem um dado aqui que há algum tempo atrás eu me deparei com esse dado, me debrucei sobre ele, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, apesar de não ser da área de educação, sou formada em Direito, mas eu hoje em dia quase não estudo mais Direito, estudo Neurociência, estudo Educação, estudo Psicanálise. E o que a gente constatou quando a gente viu um índice de evasão escolar muito alto dos adolescentes? Que eles evadem no 6º ano. Eu falei, mas por que sempre no 6º ano? E aí eu percebi que no 6º ano acontece uma coisa muito importante, né? Até o 5º ano, quem tem filhos aqui que já passaram por essas séries sabe disso, até o 5º ano, a criança está no Fundamental 1, então normalmente ela tem 1 ou 2 professores regentes. Então tem aquele professor, como a Cecília falou, que ele sabe o nome do aluno. Ele vai perceber se o aluno parar de ir à escola. Ele chama pelo nome. Ele vai perceber se o aluno chegar na escola machucado. Ele vai perceber se o aluno chegar na escola sem material. Quando vai para o 6º ano, ele entra no segmento do Fundamental 2, ele de um professor 2, normalmente uma professora ou 2, geralmente são mulheres, então tem essa coisa da transferência da figura materna, passa a ser 10 professores horistas, professores que vão lá dar uma aula por semana e que não sabem o nome do aluno, que não vão reparar se uma turma grande um aluno deixar de ir, né? Então há uma perda do vínculo com o professor. E a partir da perda do vínculo, perde-se, então, a escola como sendo esse lugar de pertencimento, e aí ele vai achar esse pertencimento em outros locais.
seja no tráfico, trabalhando no Comando Vermelho ou em outra facção criminosa, ou seja indo para um fórum da internet, onde ele é reconhecido e onde ele encontra seus pares que ficam ali o dia inteiro repetindo ideias extremistas e dizendo que a solução é matar esse professor que não se importa com ele, é matar esses colegas que não se importam com ele, que não enxergam ele, né? Então, assim, eu acho que a gente está alinhado nessa visão e a partir daí, eu gostei quando a Cecília falou que está com várias sugestões, eu quero ouvir essas sugestões. E eu queria ouvir de vocês, então, que sugestões, né, que ideias vocês podem trazer para o nosso público sobre como fazer uma gestão do conflito não violenta, né? Usando o conflito, que é uma potência enorme, que é uma excelente oportunidade de aprender e transformar isso em algo positivo que vai evitar a violência. E só antes de vocês responderem, eu queria lembrar as pessoas que estão assistindo a live que vocês podem fazer perguntas e no final a gente vai reservar uns minutinhos para responder. Célia, você quer responder agora primeiro? Pode ser. Tem 3 pilares na questão da escola que eu acho que ajudam muito a construir esse local, esse espaço de pertencimento. É o respeito, o cuidado mútuo e, principalmente, o reconhecimento da dignidade de cada um, né? E isso quem fala é a Dorothy Vandering, né, que atua na justiça restaurativa nesse âmbito da educação. E a partir desse lugar, onde eu sou respeitada, onde a minha dignidade é reconhecida, e onde eu sou cuidado, esse lugar passa a ser um lugar que eu posso chamar de meu. Eu me sinto bem nesse espaço-tempo, né? Então, a gente para pensar o quanto a gente precisa trabalhar para que a escola retome esse lugar de espaço onde as pessoas possam se sentir bem, pertencentes, reconhecidos, enxergados, né, respeitados principalmente. Eu acho que criar esses ambientes com espaço dialógico aberto, né, que as pessoas possam se colocar, e eu digo isso a partir de uma experiência, a gente estava trabalhando com adolescentes de uma determinada comunidade, para conversar sobre violência, e eles todos vieram e tinha fila de espera para as próximas rodadas dialógicas, porque eles diziam que eram temas que eles não tinham onde conversar e com quem conversar. Então, a gente precisa abrir esses espaços dialógicos nesses contextos. Eu também penso por aí, Célia, e eu vou dizer algumas coisas assim que me passam muito pela cabeça. A Vanessa falou sobre essa invisibilidade do adolescente. O adolescente, de fato, ele é recente na história do mundo, né? As meninas, há 100 anos atrás, se casavam com 16 anos. Então, essa ideia de uma transição e de uma fase de movimento, de transformação das escolhas, ela é historicamente muito nova. E tem uma questão sobre, e eu acho que é interessante pensar o quanto a gente vai ver que os opostos estão combinando aqui, porque tem uma questão sobre o espaço de permissão da fragilidade para um adolescente, a importância do adolescente poder chorar, poder dizer que não conseguiu alguma coisa, poder falhar, poder dizer que não sabe, né? O quanto isso o fortalece, né? Eu tenho a sensação de que quanto mais espaços de acolhimento ao não saber, ao medo, né? A vulnerabilidade que essa idade traz. E aqui eu falo de muitas questões que eu presencio diariamente na escola. Os meninos têm uma questão interessante para pensar assim, sobre a potência do corpo, né? A força e o quanto eles vão... A gente vê que a comunicação dos adolescentes meninos muitas vezes
com tapas mais fortes, assim. Eu fico pensando assim, o quanto talvez um menino não tenha a possibilidade de dizer que está muito triste, que está com vontade de chorar porque tirou 4 numa prova, que gosta de alguém, que não gosta dele. Então, espaços para isso. E em relação às adolescentes, toda a pressão que existe sobre o corpo da mulher, toda a pressão que existe sobre como uma mulher se veste, como uma mulher fala, se ela fala alto, se ela ri, se ela gargalha, se ela é comportada, se ela fica com alguém, etc. Então, eu diria que se a gente construir espaços onde esses diálogos possam estar abertos entre nós e entre eles, a gente já dá um passo para a não invisibilização de um adolescente, assim, dos adolescentes. O que é mais difícil aqui, gente, e eu estou aqui acompanhando um pouquinho dos comentários, é que muitas vezes as escolas públicas, eu já vi a Vanessa falando muito sobre isso, tem 60 alunos numa sala, né? Assim, 45 a 60 alunos numa sala. Essa virada do 6º ano, que tem muitos professores, e esses professores não dão aula só ali, ela é um momento de individualização duríssimo para uma criança, né? Porque 11 anos é uma criança. Então, talvez se a gente criasse estratégias para tornar a abordagem da escola com essas crianças mais íntima, né? E tornar também a escola um espaço onde essa criança se sinta por mais tempo num lugar de confiança, eu diria que a gente consegue esses pilares que a Célia traz, né? Do respeito, do cuidado, do reconhecimento da dignidade. Eu tenho um pouco da sensação de que o aluno adolescente, ele se sente largado no mundo tendo que lidar com tudo, né? E é muito difícil mesmo. Enfim, eu acho que é um desafio relacionado a sexualidade, relacionado a dinheiro, relacionado a nota, conhecimento, é tanta coisa. Pois é, difícil, né? Um super desafio. A gente também está, assim, quebrando a cabeça para tentar achar um lugar que seja, ao mesmo tempo, de olhar para essas questões que são tão complexas, né? São tão profundas, mas que tenha que ser viável, né? Porque a gente tem que conseguir fazer o que é possível com os recursos que a gente tem. Eu adorei, Célia, que você falou da Dorothy, porque eu não sei se você, acho que você não participou desse evento, mas a gente trouxe ela aqui ao Rio há uns anos atrás. Logo que eu comecei a trabalhar com justiça restaurativa, ela é canadense, né? O consulado do Canadá ofereceu, ela estava no Brasil e ofereceu a possibilidade de trazer ela aqui ao Rio. E ela é uma senhorinha, né? Assim, já com uma certa idade, ela acho que trabalhou em escola a vida toda, foi diretora de escola, e aí ela falava assim sobre os adolescentes de Terra Nova e Labrador, né, que é a área lá do Canadá onde ela mora, onde ela vive, onde ela trabalha. E ela foi falando aquilo, e eu me lembro que quando acabou, na época eu fiz uma postagem no Facebook que eu falei assim, eu descobri que os adolescentes do Canadá, de Terra Nova e Labrador querem é o mesmo que os da Maré e do Alemão querem, que eles querem ser, que ela falava essa frase, eles querem ser vistos e reconhecidos como seres humanos importantes, né? Então, assim, olha que desafio, e ao mesmo tempo, como é simples isso, né? Como é simples, não deveria ser complicado, né? O professor poder olhar o seu aluno como um ser humano que importa, né? Se importar com ele, e ele sentir que ele é importante. E aí a gente, de novo, volta para esse lugar da democracia na escola, porque também como o judiciário é um lugar hierarquizado e verticalizado, a escola também é um lugar tradicionalmente muito hierarquizado, né? Aquela coisa assim, o professor fala, o aluno escuta, o professor manda, o aluno obedece. E no momento em que a gente vive uma crise de autoridade, né? Até na parentalidade também, a gente foi de um... Aí acho que a Cecília, que é historiadora, pode falar sobre isso, né?
esse pêndulo que a história traz, assim, você vai de um extremo a outro de uma forma muito radical e até que você consiga encontrar o equilíbrio, né? Que eu tive, por exemplo, ontem eu tive uma audiência que os dois alunos entraram na sala de aula que não era deles e o professor mandou sair e eles espancaram o professor. Então, assim, a gente, claro que é uma situação muito, né, absurda, mas como a gente está indo de um extremo a outro, né? Ao mesmo tempo, como o aluno poder falar e ser escutado. Eu acho que isso é uma coisa muito que a justiça restaurativa vai trazer para a gente, né? Que é importante ouvir também, que é importante ter um espaço de escuta empática. Eu estou acompanhando um caso de um menino que ele não tem nada a ver com ataques à escola, mas enfim, ele praticou furtos e aí quando ele chegou na vara da infância, a gente vai perguntando sobre as questões biopsicossociais dele, e aí ele estava fora da escola há um tempo, e aí a gente foi investigando, e o resumo era o seguinte, ele tem uma hipótese de um transtorno psiquiátrico, uma neurotipicidade, e a escola então disse a ele, que para a mãe dele, que ele só poderia frequentar a escola se a mãe ficasse com ele dentro de sala de aula o tempo inteiro. E a mãe tem uma criança pequena em casa, então ela não pode ficar com esse filho que tem 14 anos na escola, porque ela precisa cuidar da filha pequena. E aí, isso é um absurdo, a escola exigia isso dela, e aí a gente começou então a fazer um trabalho com a rede, com a escola e com a saúde mental, e estamos acompanhando, e está sendo bem difícil, porque a rede não funciona. Mas eu sei que eu tive uma audiência semana passada sobre esse caso, e foi muito interessante, porque eu comecei a ouvir todo mundo, né, um de cada vez, mas todo mundo presente ao mesmo tempo, psicólogo, todos os técnicos do CAPSI, a diretora da escola, a mãe do menino, e aí vinha um relato assim, ele não quer ir para a escola. E a mãe, mas por quê? E eu perguntei, mas por que ele não vai para a escola? Não, porque ele não quer ir, porque ele não quer ir. E aí eu perguntei para ele, fulano, por que você não quer ir para a escola? E quando ele começa a falar, os adultos interrompem. Dizem, não, ele não quer ir para a escola por causa disso, é porque é isso, porque é aquilo. Eu falei, gente, deixa ele falar. E ele falou assim, eu não gosto da escola porque eu tenho que almoçar sozinho. Eu não sou bicho para almoçar sozinho, eu quero almoçar com os meus colegas. E aí fizemos lá os combinados, entendemos por que ele estava almoçando sozinho, revisamos os combinados, eu falei, o que mais que você não gosta na escola? Eu quero poder fazer aula de educação física. E aí tinha uma questão do horário reduzido, então ele não estava na escola na hora de educação física. Então, olha só, o pedido desse menino, né, que ele tem 14 anos, mas ainda é muito infantilizado, parece que não entrou ainda na adolescência, é duas coisas muito simples. Ele quer almoçar junto com os pares e ele quer fazer aula de educação física. Se eu fosse traduzir isso numa linguagem nossa aqui desse olhar mais que vai um pouquinho além do que está na ponte do iceberg, ele quer pertencer, né? Ele quer pertencer. Ele está excluído do pertencimento. Então, a escola não é um lugar de pertencimento para ele. Ele não vai querer frequentar essa escola. Ainda tem um agravante que ele ainda não se alfabetizou. Então, assim, ele não consegue participar das atividades acadêmicas, porque ele não sabe escrever, mas ele consegue jogar bola, ele é um excelente jogador de bola, né? E é um lugar onde ele consegue ser reconhecido, porque ele joga bola muito bem, apesar de não saber ler e escrever. Então, assim, aí a gente refez os combinados e assim vamos. Assim. E aí eu lamento que precise chegar numa sala de audiência de uma vara da infância para que a escola consiga escutar de um aluno que ele quer comer junto com os amigos e jogar bola, né? Participar da aula de educação física. Então, como é difícil, mas como é simples, no fundo, né, Célia? Assim, você que está aí, né, há muitos anos à frente da justiça restaurativa, porque, assim, conversar, fazer uma roda, pegar um objeto, passar o objeto de mão em mão para cada um ter sua vez de falar e de ser escutado, é de graça, né? Não precisa de recursos financeiros muito sofisticados para você poder fazer isso. E como a Célia falou, é uma questão ancestral. O ser humano já fazia isso desde muito antes de existir eletricidade, das caravelas saírem lá de Portugal e da Inglaterra e da Espanha para descobrir os outros continentes, né? Aqui no Brasil se fazia isso, na Nova Zelândia se fazia isso, as populações nativas norte-americanas faziam isso e era de graça, as tribos africanas faziam isso. Então, eu acho que a gente precisa resgatar um pouco dessa prática que eu vou chamar aqui muito entre aspas de primitiva, dos povos primitivos, que de primitiva não tem nada, né? A gente, na verdade, está voltando às nossas origens e de novo, com esse olhar de que toda a aldeia é responsável por uma criança, né? Eu estou recebendo aqui algumas ponderações em relação ao papel da família. A gente vai falar sobre isso ainda, temos bastante tempo. A gente vai falar sobre o papel da família, que também é importantíssimo. Mas antes eu queria dizer o seguinte, a gente conseguiu indicação de 2 escolas para começar o projeto piloto. Essas escolas foram escolhidas porque são escolas que já estão sensibilizadas com esse olhar.
E são escolas onde, no passado, houve episódios de tentativa de ataque. A gente conseguiu, através da justiça restaurativa das facilitadoras, apoiar a escola, fazer um acolhimento da dor de todo aquele trauma que foi revivido agora, né? Então, assim, cada ataque que acontece, que sai na imprensa, quem já passou por isso revive esse trauma. E a gente vai começar nesses lugares. E eu acho que a Cecília trouxe uma questão muito importante, que eu acho que a gente pode até fazer o link da família e da escola, dessa parceria, quando a gente falou sobre isso. Há um tempo atrás, uns anos atrás, rolou, assim, foi compartilhado na internet um meme que deu uma viralizada, que dizia assim: a escola é lugar de aprender matemática, português, inglês, ciências, etc. Lugar de aprender respeito ao outro, educação, modos, etc., e valores e caráter é dentro de casa. Eu acho que não tem nada mais equivocado do que isso. E graças a Deus que a gente está vivendo um momento em que a própria instituição, né, educação como instituição, o Ministério da Educação, as secretarias de educação já estão olhando para isso e já reconhecem, inclusive como base curricular, a inteligência emocional, o desenvolvimento de habilidades emocionais. Eu acho que a escola é um lugar de diversidade, da gente aprender a conviver com o outro, diferente da gente, com outros valores, né? Imagina um filho único criado por um pai e uma mãe que tem valores que são valores inadequados ao que se espera do que é possível para o convívio social. E aí cada um imagina aí uma coisa muito absurda, que você acha que quem pensa dessa forma não pode viver em sociedade, mas que sejam os valores dessa família, porque talvez tenha sido que eles aprenderam dos próprios pais. Como que essa criança vai poder se desenvolver de forma saudável, ser um adulto funcional, apto a viver em sociedade, se ela não convive com o outro e se não aprende na escola a desenvolver essas habilidades? E olha, e nem que seja por uma questão muito prática, porque as empresas hoje já procuram profissionais que têm essas soft skills, né, essas habilidades socioemocionais, né? Porque falar inglês, no final das contas, falar inglês, saber fazer planilha no Excel, mexer no computador, todo mundo sabe. O que vai fazer o diferencial no profissional que vai se estabelecer numa empresa, que vai ser bem sucedido, que vai conseguir subir na carreira, fazer ter uma equipe de trabalho bacana, né, com boas relações, com respeito ao próximo, é quem tem essas habilidades. E é na escola também um lugar de desenvolver essas habilidades. Então, eu queria aproveitar, trazer assim, para vocês, perguntar como é que vocês veem o papel da escola nessa parceria com a família, nesse ponto do que vai além do ensinar matemática e português, história e biologia. Olha, eu acho que eu tenho 16 anos de sala de aula e eu considero que saber quem é o seu aluno, saber quem é o pai do seu aluno, saber como o seu aluno chega à sala de aula é uma das principais estratégias que eu tenho para conseguir ser uma professora que dá aula bem dada, assim. Então, por exemplo, eu diria que o papel da escola o papel da escola nessa construção o papel da escola na construção da cidadania, né? É um papel muito fino, porque se a gente perceber, por exemplo, quais são as escolas que têm assembleias onde o aluno pode opinar sobre alguma coisa, pode fazer escolhas sobre alguma coisa. Quando ele pode fazer escolhas, no que está, qual é o horizonte das escolhas que está sendo dado para ele? Quando eu penso nesse adolescente que tem alguma voz, essa voz, ela vai aparecer só porque, por exemplo, quando a Vanessa conta desse menino que só consegue, eu vi até o que alguém aqui falou, né? O que ele conseguiu na audiência foi ser escutado, que ele não estava sendo. Quando a Vanessa conta desse menino, eu fico pensando de que outras formas esse menino fala, porque ele fala, né? Um adolescente fala de muitas maneiras. O adolescente fala quando dorme na aula, né? O adolescente fala quando não entra na sala de aula. O adolescente fala quando tira nota baixa. Quer dizer, assim,
como é que a gente está identificando as, as, as individualidades dos alunos, né? E como é que as escolas olham para esse aluno? Porque se num conselho de classe o aluno é só uma nota, ou se num conselho de classe a gente diz, é um tribunal, né? Fulano, não faz nada, tal, acabou, reprovou. Se a gente não consegue olhar para esse aluno inteiro e dar a ele ferramentas para que ele consiga falar, se comunicar, estabelecer um bom lugar para ele no mundo, fica muito difícil. Então, eu acho que esse lugar da escola de construção de pertencimento, ele não é só um lugar para o aluno, não. Ele é um lugar para os adultos também. Quando eu conheço o pai do meu aluno, eu não preciso ser igual a ele, a gente não precisa nem votar no mesmo candidato, não precisa morar no mesmo lugar, não é sobre isso. Mas a gente precisa entender que educar alguém vai precisar, não é um cabo de guerra, né? Vai precisar que seja um barco e que a gente vá remando junto. E esse alguém que a gente está educando, é isso, assim, gente, eu não preciso educar um aluno, eu estou pensando numa situação agora que é a seguinte, eu estou trabalhando cultura indígena com os meus alunos de primeiro ano do ensino médio. E é super difícil, porque você tem que fazer o aluno pensar que ele não pode falar a palavra índio. Tem que fazer o aluno ler os autores indígenas que estão falando mal dos não indígenas. Eles se sentem muito ofendidos e tal. Ele não precisa sair dali e ir para o Xingu fazer uma vivência. Não é sobre isso. Mas ele precisa entender que tem outra perspectiva de vida nessa sociedade, outra perspectiva de desenvolvimento nessa sociedade. O que ele vai fazer com isso é a liberdade dele, mas o lugar da escola, eu acho que é isso, é oferecer essas outras visões, assim. Então, eu acho que isso que a Vanessa traz sobre a escola ser o lugar da diversidade é fundamental. E esse lugar da diversidade também tem a ver com a capacidade de escuta do professor, do adulto, do familiar, que é muito difícil. A gente vive numa sociedade muito adultocêntrica. Parece que o adulto sempre tem razão. Parece que o adulto é aquilo que o Nietzsche fala, que é a moral do ressentimento, né? Foi muito difícil para mim chegar até aqui, então agora eu vou silenciar o jovem, que vai ser difícil para ele também. Enquanto a gente estiver nessa briga, a gente não consegue construir uma noção de liberdade, de pertencimento que é necessária para que o adolescente se sinta bem. Eu acho que é por aí. É instigante essa pergunta, porque a mim me remete ao que a Cecília trouxe, e também a perspectiva do ser humano integral, né? E situado. Então, não dá para separar o adolescente da família e do contexto comunitário em que ele vive, assim como não é possível a gente pensar numa escola que não vá promover relacionamentos justos e equitativos, que não vá cuidar das necessidades do aluno, não só nos termos de aprendizado de conteúdo, mas também naquilo que subjacente a tudo mais, né? Essas necessidades subjacentes de ser reconhecido, de ser percebido, de ser considerado, de se sentir pertencente e escutado, né? Nas suas necessidades, nas suas questões. E, principalmente, uma coisa que atualmente me ocorre muito em relação ao jovem, é a gente poder criar esses espaços para tratar das injustiças de forma equitativa, ou seja, para a gente analisar as questões com os adolescentes e desenvolver o pensamento crítico. Você comentou a questão das empresas, a gente brinca, né, quando eu dou consultoria nessa área, a gente admite por competência e demite por comportamento, exatamente, porque é o que foi. A gente precisa olhar para esse ser humano que está no auge do desenvolvimento de suas sinapses ou pobres cerebrais e pensar exatamente nesse ser humano integral. E não recortar e fragmentar como as disciplinas das escolas. A gente precisa olhar esse ser humano integral e atender
a essa integralidade do ser. Afinal de contas, a gente se faz nas relações. E a escola é um espaço relacional. Obrigada, Célia. Então, assim, pegando um gancho aí no que você falou sobre esse olhar integral, né, para o adolescente, eu vou aproveitar e falar assim, de um pouquinho do protocolo que está sendo desenvolvido. Assim que ele estiver pronto, ele vai ser divulgado, mas assim, a gente tem algumas questões muito marcantes nessa trajetória de escalada de violência. Então, primeiro a gente tem alunos, né, muitas vezes crianças ainda, antes de entrar na adolescência, que por alguma questão apresentam o primeiro passo, né, um isolamento social, né? A gente tem notado que há, inclusive, muitos que são vítimas de uma humilhação sistemática praticada não por colegas, e sim por professores, né? Então, assim, um menino que ficou envolvido num desses casos agora recente desse ano, ele, no quarto ano, então, quando ele tinha, sei lá, 8, 9 anos de idade, quando ele estava no quarto ano do fundamental ainda, ele teve uma professora na escola que ele estudava, que toda vez que alguém levantava a mão para fazer uma pergunta, ela pedia para o aluno ir até lá na frente, né, perto do quadro, repetir a pergunta em voz alta, para todos ouvirem, e ela respondia assim: como é que pode alguém fazer uma pergunta tão idiota e não saber isso? E ele parou de perguntar, depois que ele passou por essa situação 1 ou 2 vezes, e ele ficou reprovado de ano 2 vezes no quarta série. E aí isso acarretou um atraso, né, na idade série. A partir daí ele, enfim, teve mais dificuldade de se incluir, etc. Então, a gente, primeiro, questão do isolamento social. Antes do bullying, você tem alunos ali que, por alguma razão, não conseguem socializar. Ou porque tem muitos são neuroatípicos, né? Então, tem uma questão da falta da inclusão na escola. Então, assim, como é que um aluno que tem autismo, TDAH, TOD, outros transtornos diagnosticados na infância, que a gente sabe que muitos transtornos não podem ainda ser diagnosticados, embora já deem sinais de que existem, mas não tem diagnóstico, mas até aqueles que já são diagnosticáveis na infância. Às vezes é uma criança neuroatípica, e vejam só, aqui, por favor, sem nenhuma questão de capacitismo, muito pelo contrário, tá? O que eu quero é deixar muito claro que alunos que são neuroatípicos precisam ter acesso à educação integral, tanto quanto aqueles que se encaixam no padrão que todo mundo considera mais fácil de lidar, né? E aí eles acabam ficando um pouco com mais dificuldade de relacionamento, mais isolados, ou por qualquer outra questão. Às vezes é um aluno mais tímido, às vezes é um aluno que está vivenciando uma situação de violência em casa que faz com que ele se retraia mais. Enfim, então ele começa a ficar mais isolado, e aí daí para passar por uma situação de bullying é um pulo, né? Então aí ele começa a sofrer bullying, e o bullying a gente sabe que atinge não só a vítima direta do bullying, mas quem pratica o bullying, e todos que assistem, todos são atingidos de forma negativa pelo bullying. E aí eu acho que eu bato muito nessa tecla que a escola é responsável por combater ativamente o bullying, mas o que a gente nota é que as escolas olham para isso ainda muito nessa mentalidade do meu papel é ensinar português e matemática, bullying não tem nada a ver comigo, né? Quem tem que dar conta disso é quem está envolvido na situação, como se ela não estivesse envolvida, ela, a escola, e não faz nada. E aí, assim, aqui, aproveitando, trazendo aqui uma coisa que também que é muito senso comum, que eu escuto muitas pessoas falarem assim: na minha época não tinha bullying, todo mundo sofria bullying e ninguém morria. Ou, se for meu filho e apanhar na escola e não se defender, vai apanhar em casa também, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, eu gosto de usar, quando falo de bullying, a seguinte ideia: se você presenciar uma criança de 4 anos apanhando de uma de 12, você vai virar para essa de 4 e falar assim: vamos lá, se defende. Não deixa bater em você, não. Vamos lá, reage. Não, você vai falar assim: isso daí é inadmissível, porque o de 4 anos ele é muito pequeno, o de 12 é muito grande. O de 4 não tem condições de se defender sozinho. Então, o que a gente precisa entender quando a gente trata do bullying é que aquela pessoa que é vítima do bullying, não importa se o tamanho dela é igual, maior ou menor do que quem está praticando bullying, ela não tem condições de se defender sozinha. Se ela tivesse condições de se defender sozinha, ela não estaria sendo vítima de bullying. Ela está sendo vítima de bullying porque ela é tão frágil, está tão fragilizada, que ela não tem condições de se proteger, de se defender. E é papel dos adultos se posicionarem nessa situação, né? O mecanismo que acontece na cabeça de quem está vivendo bullying e de quem está vendo bullying e sem nada acontecer, sem nada ser feito para impedir, é muito parecido com o que acontece com a vítima do abuso sexual. Ela precisa que os adultos se posicionem e defendam ela. Então, quem está sendo vítima de bullying
precisa ser olhado, cuidado, protegido ativamente por quem pode fazer isso, que é a escola. Os pais que estão em casa, tanto o pai da vítima quanto o pai do agressor, não tem como adivinhar o que está acontecendo. É a escola que tem condições de ver. Então, assim, uma coisa que precisa ser feita, e isso faz parte do protocolo, é ações concretas que as escolas podem fazer, primeiro, para identificar alunos que estão sendo excluídos do grupo e depois para combater o bullying. Né? A outra questão que eu acho que é muito sensível e que é importantíssima, que é uma capacitação dos agentes da escola. Então, assim, professores, inspetores, agentes de pátio, diretores, coordenadores, psicólogos, toda a comunidade escolar em identificação de sintomas de doença mental. Né? Então, assim, claro que a gente não vai formar um monte de psiquiatras para trabalhar nas escolas, mas é preciso que o professor saiba identificar sinais de que aquele aluno pode estar com um transtorno. E, a partir daí, endereçar isso para quem tem que ser endereçado. Então, a família precisa ser orientada e a gente precisa ter em mente que a maioria das famílias, tanto das escolas públicas quanto das particulares, não tem condições de fazer essa identificação sozinha, por si só. As pessoas não conhecem os sintomas de qualquer transtorno ou qualquer neuroatipicidade, assim, muito para além de transtorno psiquiátrico, assim, de questões de neuroatipicidade que precisam ser endereçadas. Às vezes um aluno que tem uma dislexia, uma descalculia, um déficit de atenção, a escola precisa poder desconfiar que alguma coisa precisa ser olhada nesse aluno e, a partir daí, falar tanto com a família quanto com a rede da saúde mental. Principalmente quando a gente fala da escola pública, que precisa endereçar isso aos CAPCIs e não faz. Eu estou falando isso porque eu me lembro assim, muito de um caso que foi muito marcante para mim, muito emblemático, e eu nunca vou esquecer desse caso. Foi o primeiro caso de ataque à escola que eu recebi, de um menino que foi apreendido em flagrante, tentando matar os colegas numa escola. Primeiro caso assim, famoso, assim, que repercutiu na imprensa aqui no Rio de Janeiro. Era um menino de 16 anos e ele foi apreendido em flagrante, foi para a delegacia, e da delegacia ele foi para a sala de audiências. E eu conversei com ele assim, menos de 24 horas depois do ataque. E ele chegou na minha sala de audiências ainda ouvindo vozes e ainda vendo coisas que não existiam. Então ele estava num surto psicótico e ele ouvia vozes dizendo que ele tinha que matar todo mundo e se matar. E ele dizia que tinha um carro preto fora da estrada. Dizia que se ele não estava esperando ele matar todo mundo para poder... Não, já está. Sim, agora sim. Sim. Então, essa pessoa mascarada dizia que ele tinha que matar todo mundo, senão ele iria... essa pessoa mascarada iria matar a família dele. E essa pessoa não existia. E, assim, o que era mais marcante nesse caso? É que esse menino, com 16 anos, quando ele tinha 4 anos de idade, portanto, 12 anos antes, ele tinha incendiado a casa da irmã porque as vozes mandaram. Eu nunca vi uma criança tão pequena ouvir vozes. E 6 meses antes do ataque à escola, ele tentou se suicidar. Ele tomou veneno de cupim, ele foi atendido no hospital, fizeram uma lavagem gástrica nele e ele não foi encaminhado para a saúde mental. Então, ele estava invisível pela família, invisível para a família, invisível para a escola, há 12 anos. E ele só foi visto quando ele tentou matar os colegas e chegou lá. E aí ele saiu dali direto para um hospital psiquiátrico, uma internação psiquiátrica, onde ele ficou mais de um mês, até que ele estivesse com a doença dele controlada, medicado, sem ouvir vozes. E aí ele voltou. E aí a gente conversou, e já era outro menino, porque ele estava medicado, com a medicação necessária e adequada. E, enfim, eu acompanhei o caso durante um tempo. Mas, assim, é muito emblemático que ninguém tenha visto isso. Como é que você não vê um aluno seu que tenta se suicidar? Como é que você não vê um filho seu que tenta se suicidar? Né? Como é que consegue manter tanta invisibilidade? Aí, assim, para a gente já estar chegando aqui no finalzinho do nosso tempo, eu queria perguntar para vocês quais ações que vocês acham que podem ser feitas em relação ao combate ao bullying, em relação ao endereçamento do adoecimento mental, do adoecimento emocional dos alunos. E a Célia, especificamente, eu queria te perguntar uma coisa que é uma curiosidade minha. A Célia teve algum tempo atrás fazendo um trabalho na África. Eu esqueci qual foi o país que você teve, depois você fala. E eu queria que você trouxesse para a gente se você viu alguma experiência lá, especificamente sobre essa questão das escolas, que você possa compartilhar, que você acha interessante. Bom, eu acho que em relação ao bullying, são algumas estratégias, né? Eu acho que, em primeiro lugar,
A gente precisa sair da informação. Eu acho que a informação, hoje em dia, a gente tem, os alunos têm, a gente precisa chegar no lugar de fazer o aluno sentir, o lugar da empatia. Esse é o lugar difícil, né? E eu tenho a sensação de que colocar para conversar os agentes escolares diversos é muito importante. Assim, eu tenho alunos que eles são da mesma turma e não conversam. Então, eu penso que tem estratégias relacionadas a trabalho em grupo, que até pensando sobre isso que a Vanessa falou das empresas, né? A gente não trabalha só com quem a gente é amigo, né, gente? Então, essa ideia de construir um trabalho em grupo que seja com uma pessoa que não é o seu amigo e que você vai precisar... porque muitas vezes o aluno fala assim, fulano não faz o trabalho, eu que tenho que fazer tudo. É uma queixa muito comum. E muitas vezes, essa pessoa que não faz o trabalho, ela vai aprender muito com a pessoa que faz o trabalho, mas ela vai ensinar alguma coisa à pessoa que faz o trabalho, né? Então eu tenho a sensação de que para que a gente controle esse problema do bullying, a gente precisa construir, de novo, vou bater nessa tecla, esses espaços de diálogo entre os diferentes. E precisa criar estratégias sérias, assim, eu diria, vamos lá, eu acho que são estratégias sérias de questionamento sobre os padrões, né? Assim, a pessoa não pode ser o que ela é, por que que ela não pode ser o que ela é? Aonde isso, né, infringe a sua liberdade, né? Assim, tornar constrangedor o bullying. Eu acho que é esse o dado fino, assim. A gente precisa tornar o bullying algo ridículo. Porque no ponto que a Vanessa fala, eu concordo, assim, o bullying, ele deixa uma herança em quem faz também, né? Então, a gente precisa conseguir estabelecer um código aonde os padrões fluidos da nossa sociedade sejam permitidos no espaço escolar também. E, enfim, é isso. Célia, vou só te pedir para você aqui um pouquinho guardando o tempo para a gente conseguir ainda fazer um fechamentozinho. A gente tem 5 minutos mais ou menos para acabar a live. Eu quero só trazer o Marshall Rosenberg, quando ele fala que a violência é uma necessidade, né, resulta de uma necessidade não atendida. Então, a pessoa que pratica o bullying, ela tem uma necessidade não atendida. Em regra, é vítima de algum sistema, de algo se passa com essa pessoa, né? Em relação à Guiné-Bissau, que você perguntou pontualmente, eu preparei as pessoas para estarem nas tabancas, então eu não tive experiência direta, até porque tem uma questão do idioma, né? Eles falam crioulo, e algumas vezes eu tinha tradução, e outras vezes eu tinha uma fala com quem falava um pouco português, e eu ia entendendo também, ao longo do tempo, um pouquinho do crioulo. Mas eu acredito que a gente precisa resgatar a ética, que é nos níveis, né, da ética cognitiva, a ética no sentido emocional e a ética do agir, né, ético, que corresponde às 3 empatias, né? A visão de mundo do outro, o sentir com o outro e o desejo de ajudar. Eu acho que está tudo mais ou menos nessas 3 linhas, né, da gente desenvolver isso como uma habilidade social e emocional. Obrigada. Bom, eu queria só, antes de... Tem 2 perguntas aqui do público para perguntar, para eu passar, mas só queria falar uma coisa que eu acho muito importante, que a gente acabou passando um pouco ao largo, sobre a responsabilidade dos pais na prevenção, né? Tem um aspecto que eu acho que não pode passar em branco, a gente não vai ter tempo de desenvolver o tema, já vou até deixar aqui uma sugestão, quem sabe a gente depois consegue fazer uma nova live só sobre isso, mas é a questão do monitoramento parental do uso das redes sociais pelos filhos adolescentes. Por quê?
Todos os casos de ataque em escola estavam sendo combinados, planejados, ajustados, incentivados em redes sociais, né, em grupos de rede social. E os pais não estão tomando a sua, não estão ocupando o seu lugar nessa relação de adulto cuidador. As redes sociais não são um lugar seguro. E eu gosto de falar a seguinte frase, falei recentemente num evento sobre o tema. Se o seu filho não tem idade ainda para sair a hora que quer, ir para onde ele quer e voltar a hora que quer, do jeito que ele quiser, sem te dar nenhuma satisfação, então ele também não tem maturidade para usar as redes sociais sem supervisão. Se ele precisa dizer, olha, eu vou em tal lugar, eu vou com fulano, eu vou voltar assim a tal hora, ele não pode simplesmente falar, tchau, mãe, fui, mais tarde eu volto, sem você cobrar uma satisfação. A mesma coisa nas redes sociais, não são um lugar seguro. E a gente teve casos que os pais faziam seu papel, pais e mães e adultos cuidadores faziam seu papel, acompanhavam e descobriram que estavam sendo planejados ataques e evitaram que esses ataques fossem executados, fossem realizados. Então, essa é uma questão muito importante. Os pais culpam muito a escola, muitos terceirizam demais para a escola, mas esse lugar é da família, esse lugar não é da escola de monitorar o uso das redes sociais. Bom, o protocolo para as escolas públicas e privadas, a gente tem aqui uma pergunta da minha charada Vanessa, como será feito o protocolo para a escola privada? O protocolo vai ser para a escola, ponto, tá? Os problemas acontecem nas escolas particulares e nas escolas públicas e diz respeito a isso, o combate ao bullying, à inclusão, à saúde mental dos alunos, e quanto mais saudável emocionalmente esse ambiente for, mais a gente vai conseguir evitar que se tornem que essa violência perpasse, né, os muros da escola. E qual o papel do professor em conflitos fora da sala de aula? Cecília, quer responder rapidinho aí, um minutinho para a gente... Eu acho que, assim, eu não tenho como intervir num conflito fora da escola, quando eu não estou, mas eu acho que o papel do professor está nesse lugar de escutar e de, por exemplo, eu sei que teve uma festa que só um aluno da sala não foi convidado. Isso precisa ser trabalhado, eu preciso conversar com esse aluno. Por que o aluno que fez a festa? Por que tal aluno não foi convidado? Né? Assim, eu acho que a gente tem um mito que acha que a escola é um lugar e o mundo é outro, mas não, as coisas estão integradas. Então eu acho que o lugar do professor nesses conflitos é o lugar de questionar, de propor, né? Com certeza. Gente, infelizmente, Obrigada, nosso tempo acabou. Vanessa. Eu adorei aqui estar com vocês, mas infelizmente nosso tempo está encerrado. Eu queria agradecer Cecília e Célia pelo terem aceito o convite. Foi uma delícia aqui nosso bate-papo. E a gente ainda teremos a oportunidade de estar em outras lives, continuar discutindo esse assunto que é muito importante, não se esgota aqui em uma hora. Se vocês quiserem, assim, uma palavrinha para a gente fechar, como vocês estão saindo daqui em relação ao... eu saio aprendendo muito, esperançosa. Saio feliz. Eu também. Muito contente da gente estar se permitindo falar sobre esses temas e trazendo essas questões que são tão atuais para a pauta. É importante, na minha percepção, é muito importante. Eu agradeço o convite de estar aqui e já me antecipo, estou sempre disponível. Obrigada. Eu também. Obrigada, Cecília. Obrigada. Eu também saio daqui, eu gosto de falar que eu saio animada, né? Ânima, né? Em latim é alma. Então, minha alma está aqui cheia de coisas boas que vão, com certeza, extrapolar aí em todo esse trabalho que a gente está fazendo. Muito obrigada a todos. Até a próxima live. Sair.